Amém, graça e paz, queridos. Amém, glória a Deus, que igreja linda. Como a Vivian disse, a gente fica com saudade de rever os irmãos, né? E como é bom olhar o rostinho de cada um, mesmo que nas máscaras, a gente só vê o olhinho puxando assim, pelo sorriso, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E vocês que estão aí também do outro lado, que Deus fale tremendamente na tua vida. Muita alegria saber que você está aí, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, né, queridos? Nós que estamos aqui na igreja, quem está em casa, que Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra de Deus, né, eu falo que, primeiro ela fala conosco, quando nós vamos trazer a palavra, a gente ora, né? E aí Deus fala muito no nosso coração. E eu falei para o Ricardo, essa semana, eu falei, eu tenho a impressão que toda vez eu prego a mesma coisa. E aí ele riu. Ele falou assim, é porque Deus fala com você de uma maneira, com o pastor de outra, com o outro de outra, cada um tem o seu jeito, né? Então, às vezes a gente fica assim achando. Aí eu fui procurar. Às vezes eu faço isso, me dá uma neura, eu vou procurar se realmente eu já não preguei uma coisa assim. Porque às vezes eu vou indo, vai entrando tanto no meu coração, que eu falo assim, meu Deus, mas eu acho que eu já falei isso, né? E às vezes também, porque Deus, Ele trata, né? Então, quando a gente repete, é porque ainda precisa de tratamento, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, porque Ele é maravilhoso. E eu te convido a fechar os teus olhos, estar orando mais uma vez. Senhor, muito obrigada, Deus, Tu és tão lindo, Deus. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, ó Deus, por outras pessoas estarem em casa ouvindo a Tua voz, através de mim, ó Deus, mas ouvindo a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha, Deus, abençoar hoje, Senhor, nossas vidas, ó Deus, a nossa mente, que essa palavra entre, Deus, como aroma suave também ao nosso coração. Eu sei que vai descer do Teu trono, ó Deus. Eu me coloco diante de Ti, que eu diminua para que Tu cresças, e o Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, para falar da Tua forma, da Tua maneira, que não seja nada da minha vontade, mas somente da Tua. Mas eu peço a Tua bênção na vida de cada um, Deus, o entendimento, a sabedoria, que só pode vir do Teu Espírito Santo. Muito obrigado pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero te fazer uma pergunta, e você vai pensar aí no teu lugar. Você pode me dizer qual tem sido o mal que tem rondado as nossas vidas, né? Tem rondado a vida de muitas pessoas? Qual tem sido o mal? Não é o Covid. O Covid também tem, mas não é o Covid, eu não vou falar do Covid. Misericórdia, vamos esquecer desse Covid na vida, né? Qual tem sido o mal que tem rondado, queridos, as nossas vidas? Tem rondado a nossa mente, os nossos pensamentos. Alguém tem alguma ideia aí? É a desistência. Queridos, como nós temos desistido de tantas coisas. Eu tenho, muitas vezes. Às vezes a gente nem desiste, mas a gente pensa em desistir. Às vezes, na hora que está lá, né, no fiozinho, a gente fala, pera. Né? Mas essa desistência, queridos, tem atrapalhado muito a nossa caminhada. No decorrer da nossa vida, nós temos desistido de bênçãos de Deus. Às vezes aquilo que nós pedimos e nós acabamos desistindo por demora, por tantas outras coisas. Às vezes nós desistimos de algumas coisas e lá na frente a gente fala, puxa vida, mas por que eu fui desistir? Não é? Já aconteceu com vocês? De desistir de alguma coisa, aí lá na frente você vê que alguém fez, deu certo, tá, joia. Aí você fala, puxa vida, era para eu estar lá. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de eu desistir de coisas que lá na frente eu fui ver, hoje eu vi, e eu falo, por que eu desisti? Mas acontece, né? Acontece sim. Desistimos de sonhos. Desistimos de sonhos que está no nosso coração. E eu creio que quando está no nosso coração, já veio do coração de Deus. E muitas vezes nós desistimos de sonhos, desistimos de um trabalho, né, de um emprego, de abrir um próprio negócio. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou abrir tal coisa, aí vê as dificuldades, vê a crise, escuta a conversa de outro e desiste. Né? Quantas vezes não acontece isso?
Desistimos de pessoas, queridos. Como nós desistimos de pessoas? Às vezes, pessoas que até nós amamos e a gente desiste pela teimosia, né? Porque a pessoa não dá. Aí você desiste. Quantas vezes não acontece isso? Tem gente que desiste do casamento. Tem gente desistindo de casamento. Hoje em dia, né? Você escuta falar, 2 meses casado, desistiu. 1 ano, desistiu. É fácil hoje em dia, né? Não é para ser assim, não, mas tem gente desistindo. Tem gente desistindo de família, né? Troca a família assim, ó. Né? Tem gente fazendo isso, infelizmente. Muita gente desiste da igreja. Sabe, queridos, às vezes tem pessoas que quando ora, pede uma coisa para Deus, e aí demora, o que faz? Desiste da fé, desiste de vir na igreja, desiste até de Deus, infelizmente. Existem pessoas fazendo até isso, desistindo de tudo. É mais fácil desistir do que persistir. Se você parar para analisar, é muito mais fácil. Desistiu, acabou, vamos mudar, bola para frente, vida que segue, não é? Porque às vezes, se você continua, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que fazer mais, você tem que pular obstáculo, você tem que fazer tantas coisas. Então é mais fácil desistir mesmo. Desistiu, acabou. Mas não é isso que Deus tem para nós. Desistir significa abrir mão de algo voluntariamente. Não prosseguir com algo. Renunciar. Então, quando eu desisto, simplesmente, eu não quero mais. Quando eu desisto, eu falo, eu não quero. Para mim, já deu, acabou. E por que será que nós desistimos? Nossa, tem muita coisa. Muitas pessoas desistem por não confiar nelas mesmas, em si próprio. Tem pessoas que desistem por isso. De não se acharem qualificadas. De não se acharem preparadas. Tem muitas pessoas que desistem. Por medo, por fraqueza, cansaço físico, emocional, por falta de fé, como eu já falei, por tantas coisas, queridos. Desistimos assim, pensamos em desistir por muitas coisas. Muitas vezes nós pensamos em desistir ou até desistimos, né? Como eu disse, eu mesma já pensei muitas vezes, eu já desisti de muitas coisas e já pensei em desistir de muitas coisas. Tem alguém aqui que nunca desistiu de nada? Ergue a mão, por favor. Ninguém? Acho que ninguém. Todos nós desistimos, né? Todos nós desistimos. E isso é normal, queridos. É do ser humano. Não é falha, não é fraqueza. Nós somos assim. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como nós somos, né? Então, muitas vezes, nós desistimos sim. Mas uma coisa nós temos que gravar hoje no nosso coração. Nós desistimos. Nós pensamos em desistir, mas Deus nunca desiste de nós. Deus, Ele nunca desiste de você. Deus, Ele nunca desiste de nós, queridos. Isso nós temos que ter gravado na nossa mente, no nosso coração. Onde colocar? Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu da minha família. Deus não desistiu do meu casamento. Deus não desistiu de nada. Porque Deus não desiste dos seus escolhidos. Deus, Ele não desiste de nós, amados. Olha o que fala em Jeremias 18:4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. É assim conosco. Nós somos o barro na mão de Deus. Somos o barro na mão de Deus. Assim como o barro é na mão do oleiro. Podemos quebrar. Podemos trincar. Podemos vergar. Desistir. Desanimar. Mas Deus nunca. Esse é o nosso Deus. Nós podemos desanimar, tentar desistir, até desistir. Mas Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Esse é o nosso Deus.
Deus, Ele não desiste de ver o que Ele planejou para a tua vida, queridos. Ele quer ver concretizado. Sabe quando você estava no ventre da tua mãe? Deus já imaginou o que você seria. Deus já imaginou, Deus já sonhou com aquilo. E Ele não vai desistir da tua vida enquanto Ele não terminar a obra que Ele começou. Deus, Ele não desiste de restituir tudo aquilo que o diabo roubou da tua vida. E Ele vai restituir. Deus, Ele não desiste de restituir o teu casamento, de restituir a tua família, os teus bens, a tua saúde. Deus, Ele não desiste. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um sonho, Ele não desiste de fazer aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não desiste dos planos que Ele tem para a tua vida. De maneira nenhuma, queridos. Aquilo que Ele sonhou para o teu trabalho, para o teu ministério. Sabe, todos nós estamos preocupados com o nosso ministério, preocupados com a volta dos lives. A gente fica, porque a gente sabe que tem gente que já deu uma desistida. Mas nós, queridos, nós sabemos que nosso Deus, Ele não desiste de nenhuma vida, Ele não desiste de nós. O nosso Deus não desiste, porque Ele não desistiu de você. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Deus, Ele não desistiu de mim. Glória a Deus, Ele não desistiu de nenhum de nós, queridos. Olha o que fala em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, Ele pode todas as coisas. E aquilo que Ele planejou não vai ser frustrado em nós. Amém? Sabe, amados, e há muitas pessoas que irão contribuir para que eu e você desista. Há muitas pessoas que vão voluntariamente e involuntariamente. Há pessoas que, às vezes, sem querer, contribuem para a tua desistência. Só que nós não podemos, de maneira alguma, olhar para essas pessoas e nem para as circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, realmente, nós vamos desistir. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos que olhar para Deus. Ele pode todas as coisas. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja a caminhada, por mais difícil que esteja a tua vida, Deus, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu. Na palavra, queridos, na Bíblia, é tão lindo. Eu falo que eu amo ler a Bíblia, gente. Eu amo mesmo. Se você não lê, procura ouvir a palavra de Deus na Bíblia. É muito bom. Eu falo que, além de alimentar, eu viajo. Eu sempre conto aqui que eu viajo nas palavras, nas histórias. E na palavra de Deus, queridos, nós vamos ver muitos homens e muitas mulheres que tentaram desistir. Algumas a gente vê que até desistiu, né? Que pensaram em desistir. Muitos. Está de Gênesis ao Apocalipse. Tem muitos. Mas Deus, queridos, né, eles tentaram desistir, mas Deus, Ele não permitiu. Sabe por que Deus não permite? Que não permitiu que esses homens da palavra de Deus, né, esses homens da Bíblia e essas mulheres não desistissem? Sabe por que Deus não permitiu? Porque Deus, Ele não desiste dos planos que Ele tem para os escolhidos dEle. E se você é um escolhido de Deus, eu creio que você é, porque você está aqui hoje, porque você está ouvindo aí de onde você estiver. Se você está ouvindo, você é um escolhido. E Deus, Ele não desiste daqueles que são escolhidos dEle. Ele não desiste. E talvez hoje, você está aí ouvindo, você que entrou aqui, você está assim, faltando um tantinho só um tantinho para você desistir de algo. Você já está até pensando em desistir. De repente, essa semana já rondou o pensamento, acho que não vai dar. Deus, Ele manda te dizer hoje, queridos, enquanto eu fazia essa palavra, Ele manda te dizer: eu não desisti de te abençoar. Ele não desistiu. Talvez você esteja falando: eu vou desistir porque para mim não dá mais, minha família, o meu casamento, o meu trabalho, o meu ministério, eu não aguento mais, não dá mais. Deus está falando para você hoje: não desista, porque eu não desisti de você, eu não desisti de salvar a tua casa. É isso que Deus está falando para você. Eu não desisti de curar, eu não desisti de trazer a bênção que você está esperando. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você.
Olha que Deus maravilhoso. De Gênesis e Apocalipse, como eu disse, nós encontramos homens e mulheres que nos ensinam muito sobre isso. E nós vemos que Deus, mesmo que eles pensaram, mesmo que eles até desistiram num certo tanto da vida ali, Deus não permitiu. E nós vamos falar de 2 hoje, porque tem muitos, tem vários. Se você procurar, você vai falar, nossa, tem mesmo. Eu fiquei surpreendida de ver como tem personagens da Bíblia que tentaram desistir. A gente lê, né, e a gente acha, não, que foi tudo poderoso, e não foi. Nós vamos falar da primeira, que eu amo. Eu brinco em casa, que eu falo que eu vou ter 2 conversas quando eu chegar lá no céu. A primeira é com Eva. Eu ia falar, Eva, não está certo você fazer o que você fez, nega. Vamos conversar. E eu vou falar com Eva, eu sempre falo. E a segunda, Sara. Ah, gente, Sara também pisou na bola. Você vai falar, Dayana, ela me perdoa, Deus me perdoe, mas ela pisou na bola. Nós vamos ter que conversar. Queridos, Sarai era a mulher de Abrão. Nesse tempo aqui, o nome dela ainda era Sarai e Abrão. E Deus fez uma promessa, nós sabemos que lá em Gênesis está isso. Deus fez uma promessa para Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. Né, pai de milhares. Olha o que fala lá em Gênesis 15, 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Amados, era o próprio Deus falando com Abrão. O próprio Deus chegou nele, levou ele para fora da tenda, falou, Abraão, vem cá, olha, né? Em voz, né? Deus falou para ele, olha as estrelas do céu, você consegue contar? Queridos, imagina Deus fazendo isso com você. É muito doido uma coisa dessa, né? Olha lá fora, vê aquele montão de estrela e ele fala, assim é tua descendência. E ele já tinha uma certa idade. E ele não tinha filho nenhum. O que Abraão fez? Tomou posse da bênção. Tá bom, Deus, glória a Deus. E Abraão ficou, né, ali esperando. Porque Deus fala para ele, assim será a tua descendência. Muitas nações, multidões, assim será a tua descendência. Mas, queridos, com o passar do tempo, Sarai, ela foi se tornando velha, idosa, né, uma senhora. Ela foi se tornando mais velha, mais idosa, senhora, e foi ali, ela via que nada acontecia. O que ela faz? Ela tinha uma serva, nós já conhecemos a história, ela tinha uma serva que se chamava Agar, e ela fala para Agar, você é nova, e eu quero te pedir que você se deite com o meu esposo, para que a descendência dele continue. Né? Abraão era um homem íntegro, mas ele ouviu, né? Assim como Adão, ele ouviu a conversa da Sarai. E ele se deita com Agar. A gente sabe que ele tem um filho, né? Ismael, com Agar. Mas a promessa não era para eles, queridos. A promessa era para o casal. Não era para Abrão e Agar. Era para Abrão e Sarai. E Sarai, né, ela se entristece no fim, se você ler a história, porque não dá muito certo. Né? A serva dela começa zombar dela, ou ser fria com ela, não tratava ela mais da mesma forma. Enfim, não se cumpriu o propósito de Deus. E o que aconteceu com Sarai nesse tempo? Ela deixou de sonhar. Ela desistiu de ser mãe. Mas como Deus perdoa, como Deus conhece o nosso coração, Deus volta mais uma vez com Abraão. Ele vai de novo, mais uma vez, né, fazer uma promessa. Ele nunca desiste, queridos. Deus nunca desiste, não importa as circunstâncias. E aí ele aparece novamente, onde ele muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e aí ele fala que mesmo na velhice,
né, eles teriam um filho. Novamente aí, nasce a esperança de Sara, de novo, de Abraão novamente, e aí tá. Só que passa o tempo. Mais um tempo passa e nada de Sara engravidar. O que vai acontecendo, queridos? Sara, mais uma vez, ela deixa de acreditar. Ela desiste do sonho de ser mãe. Ela desiste dos planos de Deus para a vida dela. Aí, se você olhar em Gênesis 18:10, olha o que aconteceu. Então, mais uma vez, o Senhor vem falar com Abraão, e aí ele fala assim: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Só que Sara, numa dessa, queridos, Sara estava ali, saindo da tenda, e ela ouve. Sara simplesmente ri do que Deus fala. Ela ri, né? E ela pensa assim no versículo 13, ela pensa assim: eu, com essa idade, vou ter ainda filho? Eu e meu marido ainda vou ter filho? Queridos, e eu vou falar a verdade, eu ia ser como ela. Até aí, então, eu concordo. Eu não concordei dela ter dado a serva, mas dela ter duvidado, queridos, ela já tinha idade, vamos também, coitada, ela já tinha idade, ela já não tinha mais as regras, já tinha passado um tempão, né? Vamos também ver o lado dela. Ela duvidou, ela desistiu, ela deixou de sonhar, ela achou que nada ia acontecer. Então ela riu. Mas, se você ler no versículo 13, Deus diz assim, Deus pergunta assim para Abraão: por que Sara riu? E disse, a Sara disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí Deus continua, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu quero perguntar para você, igreja, tem algo impossível na sua vida? Eu quero dizer, para Deus não é. Porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para esse Deus que nós servimos. Sara, ela até duvidou, Sara desistiu da maternidade, mas não teve nada que impedisse o plano de Deus de ser cumprido. Ela tentou dar jeitinho, ela tentou fazer da maneira dela, ela achou que não podia mais pela idade, porque não tinha mais as regras, ela pensou de tudo. Mas o nosso Deus, Ele não desistiu de cumprir a promessa na vida de Abraão e de Sara. Nasceu o filho da promessa, Isaac nasce. Glória a Deus, queridos. Isaac nasceu e foi cumprido aquilo que Deus prometeu. Sara foi uma dessas mulheres, né? E eu quero falar de outro, porque o nosso tempo é curto, não dá para falar muito, mas quero falar de um outro. Aí eu escolhi um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. E eu escolho o apóstolo Pedro, homem de Deus, homem abençoado, homem de fé, homem cheio do Espírito Santo. Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E era um dos que sempre estavam do lado de Jesus. Nós já ouvimos falar que Jesus amava mais João. A gente ouviu já falar isso, não sei se é história, o que contam. Porque João também estava ali do lado. Mas Pedro era um homem escolhido por Jesus, né? E ele ficou ali do ladinho de Jesus. E ele fez muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram através da vida de Pedro. Durante o seu ministério, ocorreram muitos milagres. Vou falar de algum deles rapidinho. Queridos, quando Pedro estava nas ruas lá, se alguém passasse pela sombra de Pedro, era curado. Tamanha era a presença do Espírito Santo na vida de Pedro, que até a sombra dele curava. Pedro também, querido, foi ele que ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Foi através da vida de Pedro que Dorcas ressuscitou. Né? Pedro orou em nome de Jesus e Dorcas ressuscitou. Foi ele também que, quando viu um homem aleijado de nascença, na porta do templo pedindo esmola, né? A gente sabe que esse homem estava ali na porta do templo e todo mundo que passava ele pedia uma esmola. E quando vem vindo Pedro e João,
esse aleijado, ele pede também esmola. E Pedro vira, é Pedro que fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Ele, olha que tamanha unção, através da palavra dele, declarando, né, em nome de Jesus, o aleijado levantou. Ele não tinha nada para dar, em dinheiro, em ajuda, mas o que ele tinha, ele deu. Então imagina como ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem temente a Deus, um homem poderoso, um homem cheio da unção, escolhido por Deus. Esse foi Pedro, um grande homem de Deus. Só que Pedro também desistiu. Há muitas coisas que a gente vê. Pedro era um homem explosivo, foi ele que cortou a orelha do soldado Malco, foi ele que cortou. Pedro, sabe o que ele fez? Ele negou Jesus 3 vezes. Ele desistiu de Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas eu quero falar de um outro ato de Pedro aqui. Em Mateus 14, 22 ao 31, se você estiver anotando, depois você lê na tua casa, é compridinho, nós vamos diminuir aqui. Eu só vou contar. Fala de quando Jesus anda pelas águas. Então Jesus, ele estava ali pregando já se despedindo da multidão, e aí ele dá ordem para os discípulos, para que os discípulos entrem no barco e sigam, né, para ir para outra margem. E aí ele continua ali, despede das multidões, da multidão que estava com ele, e vai orar. Enquanto isso, os discípulos já estavam no barco, lá no meio do mar, e começa uma grande tempestade, vento. E eles entram em desespero, né? Eles ficam apavorados. Jesus, que estava lá orando, mas em espírito também no barco, o que ele fez? Foi para auxiliar, para ajudar os pescadores, que ele sabia que estavam desesperados. E começa a caminhar sobre as águas, queridos. No meio do caminho, né, quando ele estava chegando, eles avistam Jesus, imagina, né, Jesus deve ter aquela luz, né, tinha aquela luz, e eles acham que era o quê? Um fantasma caminhando pelas águas? Só poderia ser um fantasma. E aí Jesus fala: calma, sou eu, né? E aí os discípulos falam: ah, que bom, né, vem, né, nos ajudar. Pedro, todo cheio de fé, todo bonzinho, chega e fala assim: Jesus, se é o Senhor, então deixa que eu vá até o Senhor caminhando pelas águas. E vai, queridos. E ele sai do barco e começa a pisar na água. Mas de repente, amados, de repente bate um desespero. Por quê? Porque faltou fé, né? Faltou alguma coisa ali na hora, que Pedro começou a afundar. E Pedro grita para Jesus: Senhor, salva-me. Pedro, ele não ficou calado, ele não afundou, mas ele pediu: Senhor, salva-me. Ele entrou em desespero, porque ele se viu afundando. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos daquele que podia salvá-lo, daquele que pode todas as coisas. Ele pediu para caminhar, começou a caminhar. Por que ele duvidou? Se Jesus chamou ele para andar. Mas Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu a fé, deixou de confiar, teve medo e deixou de andar pelas águas. E isso muitas vezes, queridos, acontece conosco. Muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos só nas dificuldades. Só colocamos nossos olhos no problema, nas circunstâncias, e deixamos de ver Jesus que pode todas as coisas. E aí, nós pensamos igual Pedro, nós começamos a desistir. Nós começamos a desistir das promessas de Deus, desistir daquilo que Deus prometeu e que vai cumprir na nossa vida. Mas Jesus, queridos, quando Pedro chama, Jesus, ele não fica bravo, não. Ele poderia ter falado para Pedro assim: cara, se vira, você não começou, agora vem. Vem, pode vir, vem que você consegue. Não, queridos. Sabe o que Jesus fez quando Pedro desistiu? Quando Pedro gritou para ele: Jesus, me ajuda. Jesus fez assim para ele: vem. Jesus fala para mim e para você hoje: não desista, vem. Vem porque eu vou te ajudar. Jesus, ele fez isso, queridos, com Pedro. Simplesmente ele falou: vem.
Jesus, ele segurou nas mãos de Pedro. E é isso quando nós pensamos em desistir. Quando vem aquela pontinha assim, eu não aguento mais, eu vou desistir. Nós não podemos, queridos. Nós temos que lembrar que Jesus está com as mãos estendidas para nos segurar. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos desistir. Ele pode fazer todas as coisas. Jesus, ele não desistiu de Pedro porque faltou fé. Ele não desistiu de Pedro porque faltou coragem, porque teve medo. Ele não desistiu, porque ele não desiste dos escolhidos. Pedro era escolhido, mas você também é. Você também é um escolhido de Deus, e ele não desistiu de te abençoar. Por mais difícil que esteja o que você esteja passando, por mais difícil, Jesus, ele não desistiu de você. Ele não desistiu mesmo quando a tua fé vacila. Mesmo quando você pensa em desistir, ele não desistiu. Mesmo quando nós não vemos saída, para ele tem. Esse é o nosso Deus. Deus, ele não desiste de nenhum de nós. Sabe, queridos, Deus, ele nos trouxe aqui hoje para dizer que não importa as nossas falhas, não importa aonde nós erramos, não importa se a nossa fé está falhando, ou se ela é até pequena demais. De repente você está pensando, mas minha fé é tão pequena. Não importa isso para Deus, porque você é um escolhido. E Ele não desistiu da tua vida. Ele não desistiu de fazer aquilo que Ele começou na tua vida. Ele vai dar por completa. Ele não desistiu de te fazer um vencedor. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu te peço para ficar em pé, porque Deus não desiste de nós. Fique em pé e vamos orar. Se você pensou em desistir de algo, se essa palavra tocou o teu coração, aproveite esse instante, se coloque na presença do nosso Deus e ore para que Ele venha falar aos nossos corações. Pai, Senhor, em nome de Jesus, oh amado, nós somos tão pequenos diante da Tua grandeza, diante da Tua perfeição, mas hoje nós nos colocamos diante de Ti, Deus, mesmo com os nossos erros, medos, fraquezas, mesmo quando nós pensamos em desistir, e até às vezes alguns de nós que já desistiu de tantas coisas, Senhor, hoje nós pedimos que a Tua misericórdia, o Teu perdão esteja sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos fazer entender que o Senhor tem um propósito em cada um de nós, que o Senhor tem algo para fazer através das nossas vidas, que somos escolhidos e o Senhor não desiste dos seus. O Senhor não desistiu de cada um de nós, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir em cada uma de nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que em Ti nós podemos descansar, porque todos os Seus planos vão ser concretizados na vida de cada um dos Seus escolhidos. E nesse dia, nós declaramos que nós somos um povo eleito. Nós somos o povo escolhido, que o Senhor escolheu para vencer e receber o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Não permita, Deus, que nossos pés vacilem, nem para a direita e nem para a esquerda, que permanecemos, independente das circunstâncias, firmes, sabendo que nós venceremos, porque o Senhor jamais desiste dos seus escolhidos. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Queridos, que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, de paz, de amor, com muita saúde, muitas bênçãos. E não se esqueça que Deus não desiste de você. Deus não desistiu da tua família, do teu trabalho, do teu ministério. Deus, Ele tem o melhor. Pode até demorar, mas quando demora, é porque bênçãos maiores virão, porque você é um escolhido. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.